Boa noite, eu sou a Lucimar, do Parque Tecnológico da UFRJ. Estou aqui, né, nessa noite de hoje para a gente falar sobre a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais, um tema que já pela terceira vez, né, nós trabalhamos aqui no parque, primeira vez virtual, inclusive o último evento presencial que realizamos no parque lá no meados de março foi justamente sobre a LGPD. Então, assim, é um prazer enorme voltar a falar nesse assunto, né? Espero aí que todos estejam bem. Para o dia de hoje, a gente tem dois convidados muito especiais, né? A advogada Renata Lisboa, né, sócia do Araripe e Associados, e o promotor de justiça, né, Guilherme Martins, né, também ambos, né, têm uma conexão com a UFRJ. O Guilherme é professor da nossa Faculdade Nacional de Direito e Renata é professora convidada do Profinit, um programa que a UFRJ coordena. Então, é um prazer enorme a gente estar aqui hoje. A live vai trabalhar, né, com duas dimensões. A primeira delas é o aspecto da lei, né, sobre cada um de nós, cidadãos, as pessoas físicas, nesse mundo aí hiperconectado, né, que a gente vive hoje. Enfim, como é que a lei, né, nos protege, né, o que ela vem aí de impactar na nossa vida pessoal. E a outra dimensão é a dimensão das empresas, né? Como é que as empresas, então, né, a partir de agora, precisam, né, atuar, precisam controlar para se manterem aí, né, em dia com os requisitos da lei. O dia hoje é histórico, né? Saiu a primeira sentença, né, da lei, né, no Brasil. Por acaso, né, a gente está aqui hoje, então, falando, né, nesse dia que houve aí um avanço dessa, né, legislação. A gente vai começar com os aspectos que impactam, né, o cidadão, então eu vou convidar o Guilherme para, né, começar a sua fala, depois a Renata, e então a gente pode bater um papo, coloquem suas perguntas no chat, que a gente vai, né, conduzir por aqui. Antes de passar a palavra para o Guilherme, só queria ressaltar que o Parque Tecnológico é esse ambiente de conexões. A gente trabalha, né, na relação universidade-empresa, né, universidade-sociedade. Nossa função, a nossa missão é conectar. Então, por essa razão, a gente está aqui hoje, né, porque a gente está falando de um tema que conecta empresas e conecta a sociedade. Então, sem mais delongas, Guilherme, meu muito obrigada, te convido aí, né, a falar conosco. Boa noite, Lucimar, boa noite, Renata, boa noite a todos aqui do Parque Tecnológico que nos acompanham. É uma alegria estar aqui e uma alegria falar sobre uma lei tão esperada, que teve uma espera no sentido da entrada da sua vigência de quase 2 anos, foram mais de 2 anos, na verdade, porque ela é de agosto de 2018, e entrou em vigor agora no dia 18 de setembro deste ano, no momento em que o presidente sancionou uma medida provisória de que foi convertida em lei pelo Congresso. Ela entra em vigor, a não ser em relação às suas sanções administrativas, que entrarão em vigor em agosto de 2021. Ou seja, a lei entra toda em vigor agora, a não ser em relação às suas sanções administrativas, que ficarão para agosto de 2021. Do ponto de vista da adaptação, eu acredito que grande parte das empresas que são multinacionais ou transnacionais não terão grande dificuldade pelo fato de já estarem adaptadas ao regulamento europeu, que é muito parecido com a nossa LGPD. Nossa LGPD se baseou muito já no regulamento europeu. E como elas já estão adaptadas aos parâmetros do regulamento europeu, elas já têm esse DNA e já tem essa adequação do ponto de vista, inclusive, dos direitos do titular, que é o nosso tema aqui. Quando nós falamos, então, em conceitos como dado pessoal sensível, dado anonimizado, quando nós falamos em novos conceitos como quem são os agentes de tratamento, quem é o controlador, quem é o operador,
o conceito de consentimento na nossa lei. É uma lei muito rica do ponto de vista dos direitos do titular. Ela vai trazer para a gente situações como o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, à liberdade de expressão. E essa sentença, ontem, que a Lucimar mencionou, é histórica, porque foi a primeira sentença brasileira que determinou uma condenação de uma empresa, uma sentença do Judiciário de São Paulo, que condenou a empresa Cyrela em face da divulgação não autorizada de dados de um consumidor, contrariando o princípio da defesa do consumidor, que é um dos fundamentos da disciplina da LGPD, do artigo 2º da LGPD. Porque um consumidor comprou um apartamento pela Cyrela e aí ele começou a ser assediado por outras empresas ligadas a seguros, ligadas à arquitetura, ligadas a móveis, ligadas a empreendimentos conexos à aquisição do imóvel, sem a sua autorização. Teve dados seus, então, que foram indevidamente repassados a essas empresas em violação ao LGPD. Isso tudo é repercussão de determinados casos, como o Cambridge Analytica, que é o caso que mudou a história da humanidade, em que o Facebook, nos Estados Unidos e Inglaterra, repassou indevidamente dados de mais de 1 milhão de usuários, inclusive para fins eleitorais. Existem investigações aqui nos Ministérios Públicos Nacionais sobre venda de dados por redes sociais. Aqui no Ministério Público do Rio, eu atuo em algumas ações sobre geolocalização de consumidores, isso é muito importante, e LGPD ainda não estava em vigor, mas agora estará quando forem julgadas essas ações, ou seja, consumidores que eram discriminados. Existe um princípio na LGPD da não discriminação, eram discriminados e tinham valores diferenciados a pagar conforme onde estavam situados geograficamente, às vezes eram impedidos de acessar um determinado produto ou um determinado serviço. E o dado sensível é aquele dado pessoal que vai ter um tratamento diferenciado dentro da LGPD sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dado filosófico ou político, dado referente à saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico, quando violado a uma pessoa natural. Aquilo que uma autora americana chama de consumidor de vidro. Vivemos, então, cada vez mais expostos nessa sociedade. Temos o nosso corpo eletrônico, expressão de um autor italiano, em contraposição ao corpo físico. Os nossos dados que nos significam e que nos tornam cada vez mais vulneráveis. E precisamos de uma proteção cada vez mais efetiva. Somos vulneráveis em face disso. Existem princípios que devem ser respeitados, começando com a finalidade, adequação. Teve uma decisão histórica do STF, que foi deste ano, que foi dos dias 5 e 6 de maio, quando o STF decidiu que o IBGE não poderia, julgou inconstitucional uma medida provisória, MP 954, que pretendia que fosse compartilhado com o censo, com o IBGE, para fim de censo, as informações de empresas de telefonia de mais de 20 milhões de consumidores. Imaginem, supostamente para fins sanitários e de saúde, mas em desconformidade com o princípio da finalidade previsto na LGPD. A finalidade é a realização do tratamento de dados para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados. A pessoa tem que saber para que os seus dados estão sendo tratados, sem possibilidade de tratamento incompatível com essas finalidades.
Então, na forma do voto da ministra Rosa Weber, a finalidade prevalece sobre, eventualmente, até o interesse público coletivo de tratamento de dados para fins médicos ou para fins sanitários que possa acontecer. A finalidade, a boa-fé, então, é necessário observar uma proporcionalidade, uma adequação. E quando a necessidade, o livre acesso, a transparência, a segurança, a prevenção e, sobretudo, a responsabilização e a prestação de contas, a ideia de medidas eficazes e capazes de comprovar que o agente observou as normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, a eficácia dessas medidas, sobretudo na esfera coletiva. Eu acho que os danos vão ser maiores na esfera coletiva. Essa decisão, que, na verdade, foi de ontem, ela foi publicada hoje, né? Ela foi veiculada hoje, todo mundo ficou sabendo hoje, mas a data da decisão é ontem, foi dia 29. Mas as decisões coletivas é que vão ser mais importantes, porque elas vão ter um impacto maior sobre a sociedade e vão ter um benefício maior para todos nós. Mas é uma decisão individual, é que nem uma gotinha d'água que cai assim. Mas a decisão coletiva, ela vai ter um impacto maior e vai ter um benefício maior. E quando a gente fala sobre responsabilização e prestação de contas, eu entendo que o coletivo vai ter um papel muito maior aí. E a regra, quando a gente fala sobre tratamento de dados pessoais, sempre vai ser o consentimento, sobretudo quando for dados sensíveis. E o consentimento não pode ser presumido. O consentimento, ele precisa ser expresso, ele precisa ser, naturalmente, de alguma forma que demonstre a manifestação de vontade do titular. E a LGPD vai inverter, vai atribuir ao controlador, que é aquela pessoa que tem as decisões em matéria de proteção de dados, o controlador é que tem que provar que o consentimento foi obtido de acordo com o disposto na lei. É o artigo 8º da lei. E o consentimento tem que ser por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. E, se for por escrito, tem que ser de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Isso dialoga com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo, que é o 54, parágrafo 4º, que estabelece sempre que você tiver uma limitação de um direito do consumidor, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Interessante isso. O consentimento também nos dados sensíveis, que são aqueles que podem expor de forma mais acentuada o seu titular, de acordo com o artigo 11, devem ocorrer para finalidades específicas. O artigo 11 da lei destaca isso, que o consentimento, quando for um dado sensível, deve ser mais restrito ainda, deve ser para uma finalidade específica. Ele deve ser, ou seja, ainda mais restrito. Existem regras também específicas no artigo 14 para a proteção dos dados das crianças e adolescentes, que os dados deverão ser fornecidos de maneira simples, levando em conta as condições mentais do usuário, e levando em conta a participação dos seus responsáveis legais. E isso vai dialogar também com outra norma do Código de Defesa do Consumidor, que é o 39, inciso 4, que, quando fala sobre as práticas abusivas, define como prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo vista a sua idade, a sua saúde, o seu conhecimento, a sua condição social para impingir-lhe seus produtos e serviços. Então, a LGPD tem toda uma preocupação com a vulnerabilidade, com a fraqueza do usuário do ponto de vista dos seus direitos. E a gente vai ter direitos como a confirmação da existência do tratamento, o direito do acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inexatos, desatualizados, no artigo 18, todos eles,
direito à anonimização, bloqueio, eliminação, direito à portabilidade, ou seja, eu posso levar meus dados para um outro fornecedor de serviço, mediante requisição expressa, observado o segredo. Isso é maravilhoso para o usuário e as empresas também deverão estar atentas a isso. Direito à eliminação dos dados tratados com consentimento titular, a possibilidade de não fornecer consentimento e o direito à revogação do consentimento. Eu, como usuário, posso revogar o meu consentimento a qualquer tempo. Eu vou deixar a palavra agora para a Renata. Eu gostaria de, no final, a gente vai ter mais um tempo, né, o bloco sobre responsabilidade civil, que eu acho importante, eu queria deixar para falar no final, Simar. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Queria aproveitar aí essa passagem para fazer um aviso para quem está nos assistindo aí pelo Instagram. A gente está tendo problemas com o vídeo, peço desculpas, né? Então, a turma aqui está no back-office resolvendo. A transmissão no Facebook está ok. Então, enfim, né, peço aí, agradeço, né, quem está nos ouvindo, né, um podcast, né, mas se quem quiser, né, chavear para um áudio, o Facebook está funcionando normalmente. Então, Renata, agradeço mais uma vez, Guilherme, chamo a Renata para falar. Primeiro, boa tarde, Lucimar, Guilherme, todo mundo que está aí com a gente. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar aqui no Parque Tecnológico, ainda que virtualmente, para conversar desse tema que é um tema que me é caro e que todos, né, precisam estar atentos aos seus direitos e aos seus deveres enquanto negócio. Na nossa divisão aqui, o injusto foi me colocar para falar depois do Guilherme, mas vamos ver como é que eu me saio. E o meu enfoque vai ser sobre a ótica da empresa, de quem usa o dado de forma comercial. Então, como bem disse ali durante a fala dele, como bem o Guilherme disse, a gente tem aí uma questão muito sensível. Se, por um lado, eu acho que minha tela está sendo compartilhada, não sei se está ou não. Está aparecendo, o Lucimar? Está direitinho? Está aparecendo, só não está no primeiro slide, Renata. Para eu conseguir cumprir o meu tempo. Maravilha. Se você não está pagando, a gente tem uma frase que é meio frase já está clichê da proteção de dados, né? Que é, se você não está pagando por um produto, é sinal que o produto é você, que foi uma frase de um jornalista americano. E aí eu venho por uma outra perspectiva, que é, parafraseando esse jornalista, né, o Andy Levy, que é, se você não está cobrando por algo, você quer algo em troca. E é justamente essa troca, esse algo que que você pediu, que você armazenou, que você guardou, que está aí, nos seus acervos, seja ele físico ou digital, que trata a lei. Então, um primeiro ponto que eu acho que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que vale para todos, e todos mesmo, não tem exceção, não é para grande empresa, não é para pequena empresa, não é para mercearia, não tem excludente. Todo mundo que de uma forma, de qualquer forma, colete, armazene dados de pessoas, está submetido à lei. E aí, quando a gente fala em dados de pessoas, a gente não fala só em dados de clientes. A gente fala em dados de clientes, em dados de fornecedores, em dados de empregados, enfim, em todos os dados que se referem à pessoa, estando ou não ligados à sua atividade, enfim. Então, uma vez que você tem esse dado, que você coletou esse dado de alguma forma, e aí a lei não especifica a forma que o dado veio, uma vez que ele está com você, você precisa ter atenção a ele. Dito isso, a gente passa a ter que pensar um pouco, refletir sobre o que fazer, né? A lei está aí, o Guilherme bem destacou que a vigência já começou, o que se adiou, o que tem aí um espaço para estar em ação é exatamente a penalidade administrativa, mas, como a Lucimara antecipou na entrada, a possibilidade de estar sendo submetido a uma ação judicial e ter uma decisão que
que, enfim, que te coloque numa situação de restituir ou ressarcir ou indenizar aquele titular do dado, já está em vigor. E por que isso acontece e por que dessa forma? Hoje, o que a gente tem por certo é que eu vi, foi proposital, eu parei mesmo a projeção, vai voltar agora. O que a gente tem por certo é que dados, sendo esses dados com volume, variedade, verdadeiros, e que estejam ali se acumulando com uma velocidade de processamento, podem mudar o jogo. E é esse jogo que, de alguma forma, a gente quer ter, ou o titular precisa, pode e deve ter o controle. Então, quando a gente fala em controle, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando em direcionamento, mais do que simplesmente um armazenamento puro. A gente não está falando aqui só do aspecto de guardar o dado, de ter o dado na posse de alguém, mas o que isso representa para o consumidor. E é sob esse prisma que as empresas, que os empresários, que os empreendedores precisam estar atentos. Para que eu tenho esse dado? Como eu posso usar esse dado? Ou para que eu vou usar esse dado? Com quem que eu vou compartilhar ou para quem que eu vou transferir esse dado? Por que isso é importante? Porque nesse contexto que o Guilherme bem ressaltou, de transparência, de finalidade e, em alguns casos, de consentimento, ter claro o que você vai fazer com o dado é a primeira etapa para você estar adequado ou conseguir se adequar às especificações da legislação. Opa, acho que travou. E aí vem o segundo ponto, que é um ponto que eu considero muito importante entender, que é, afinal, o que é esse tal de tratamento, né? O que é o tratamento? Tratamento é tudo que você pode fazer com o dado. Da coleta, da hora que você, de alguma forma, faz a captura, na linguagem aí do pessoal do marketing digital, que você tem aquela informação da pessoa, seja porque você colocou ali um brinde qualquer, um e-book, facilitou alguma coisa, não importa a razão, até quando você dá acesso a esse dado para outra pessoa, quando você usa para fazer os seus disparos de anúncio, quando você usa para fazer os seus convites, quando você usa de qualquer forma. Então, da coleta até o uso, seja para produzir algum tipo de material direcionado, seja para classificar e, então, dividir ali a sua atuação, criar uma expectativa de receita futura, e não importa qual uso você vai dar, se você tem esse dado e você vai usar esse dado de uma maneira comercial, esse dado está submetido ao que a legislação estabelece. E aí, como é que fica, assim, para ficar bem claro o que é esse tal de tratamento? Porque vira e mexe tem uma dúvida, né? Tratamento, então, é só para as grandes empresas que vão pegar os meus dados e vão conseguir fazer alguma coisa mirabolante? Na verdade, não. O tratamento é só essa transformação, assim, para falar de uma maneira bem clara e para não deixar dúvida, o tratamento é a transformação do dado, daquele dado, em informação. Então, se você está transformando um dado de alguém, necessariamente de alguém, de uma pessoa, em informação para o que quer que seja, isso aí é tratamento. Então, assim, a gente podia passar aqui a tarde toda falando sobre as formas de tratamento, mas eu acho que, tendo em mente essa direção, não tem erro. Depois, você precisa ter em mente também que dados são esses? Quais são os dados sensíveis? Quais são os dados que interessam de fato? Os dados pessoais, todos interessam. Os sensíveis são apenas uma categoria que merecem uma atenção ainda mais especial. E aí, eu costumo dizer que, como é que eu sei se o dado é sensível? Dica de rede social. Você chegou com o dado, você pensa, esse dado que eu tenho, se eu jogar na rede social, ele vai dar algum tipo de tititi? Eu vou ter alguma repercussão?
Eu posso ter algum impacto, eu posso ter gente que vai me amar e gente que vai me odiar, uns vão estar de acordo e outros não. Então, essa é uma maneira fácil de você identificar os dados sensíveis sem ter que recorrer à legislação. Então, se você coloca qualquer tipo de dado com relação às questões de gênero, causam grande polarização nas redes sociais. Então, é um dado sensível. Com relação à saúde, mesma coisa. E aí, com a relação à raça, mesma coisa. Partido político, a lei não fala, mas até a questão do time de futebol pode causar essa repercussão toda. Então, isso é o ponto que eu considero mais fácil da gente conseguir alinhar o que seria o espectro de proteção da lei. E aí, vamos lá. E agora? Que foi a grande pergunta do parque, né? O que a gente precisa fazer, já que essa lei está em vigor? Então, o que a gente precisa fazer? Organizar, primeiramente, a execução do fluxo ali, que vai acompanhar toda a sua atividade empresarial e todos os que, de alguma forma, têm contato com ela dentro do seu negócio. Então, um dos pontos primeiros para a implementação dessa legislação é, sem dúvida alguma, avaliação, né? Você precisa ali avaliar quais são os dados que você tem, né? Quais são os dados que estão ali no seu dentro, armazenados, que você coletou de alguma forma, que você pode até considerar, eu já ouvi as pessoas dizendo que não, mas eu não coletei, a pessoa veio aqui e me deu, ela me deu porque ela quis. Tudo bem, não importa, mas você precisa primeiro avaliar que dados são esses. Quais são as pessoas, que tipo de pessoas? Tentar criar um racional dentro da sua organização de como esses dados chegam, esses dados de pessoas, esses dados dos usuários dentro do seu negócio, quem tem acesso. Você precisa avaliar todo esse contexto em que o dado se encontra no seu negócio. Aí a gente passa para uma segunda fase. E aí eu vou usar, eu estou tentando aqui compartilhar minha tela, porque eu acho que esse quadrinho aqui fica fácil para cumprir a lei. Numa segunda fase, que é... Vocês estão vendo o meu quadrinho? Não, né? Não? Vamos lá. Depois que a gente identifica, né, quais são os dados, o que a gente tem de pessoas, a gente precisa mapear os processos. Em quais processos dentro do seu negócio esse dado está envolvido? No para que você precisa desses dados que você coletou e armazenou? Como você usa? Como esses dados chegaram ao seu negócio? Para que eles chegaram? Então, se você mudou, por exemplo, o seu negócio principal, o seu core business, possivelmente os dados coletados no negócio anterior não vão estar autorizados para o próximo. Então, a segunda fase é você conseguir mapear esses processos, né, os processos que envolvem o uso de dados pessoais, como eles chegam, quem tem acesso, se você faz tudo interno, se você terceiriza, como você faz. E aí, especificando cada um desses para você conseguir, então, estabelecer as normas e os procedimentos que você vai adotar para cuidar desses dados. Esse é uma fase de implementação também muitíssimo importante e que precisa estar totalmente alinhada com os objetivos do negócio. O que é importante nessa fase de implementação? Nessa primeira etapa, que é de criação de normas e de procedimentos, revisão de todos os termos, revisão dos contratos, revisão daquelas políticas de privacidade que você copiou e colou no seu site, só para não dizer que não tinha nada, numa época em que todo mundo tinha que ter algum tipo de política de privacidade. O que você precisa, o que tem de relevante? Primeiro, coloque, deixe claro nessa política uma forma que você, de fato, consiga cumprir. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. E aí, eu sei que está gravado, mas eu vou falar assim mesmo, tá, Lucimar? Seja verdadeiro porque ninguém lê. Então, as pessoas não vão deixar de te dar o dado por conta disso. Então, o volume de recusas por conta da sua transparência vai ser muito menor do que o tamanho do risco de você colocar ali uma política que não seja verdadeira. Então,
seja verdadeiro. Quando colocar, seja realista. Às vezes, as pessoas criam um mundo imaginário nessas políticas de privacidade. Então, fazem assim, não, a gente vai todo mês, todo dia 5 de cada mês, a gente vai fazer uma limpeza em todos os cadastros para ver o que já venceu, o que não venceu. Não façam isso. Não pode fazer, mas não coloquem isso por escrito. Coloca uma data futura. Todo dia 30 de dezembro, até o dia 30 de dezembro do seguinte, os dados que forem vencidos, que a sua finalidade acabar, que não tiver mais razão de estar ali, serão descartados. Por quê? Porque você continua estando do lado seguro. Quanto às informações que você tem dos seus empregados, dos seus funcionários, todas as informações que são necessárias e obrigatórias, determinadas por lei, não precisam de autorização. E aí eu aproveito esse gancho para dizer, consentimento não é regra padrão. Eu vejo um monte de gente achando que faz um termo de consentimento genérico e se considera seguro. Não tá. O consentimento, ele é um instrumento muito importante, mas ele precisa ser muito preciso para que ele atinja a sua finalidade principal e confira a segurança que a gente espera quando pega esse tipo de aceite, de anuência daquela pessoa. Outro ponto que eu queria destacar aqui nessa fase de implementação, que eu acho que é bem oportuna, não pense sozinho, mesmo que você seja aí uma empresa, um empreendedor individual. Tente conversar com as pessoas que, de alguma forma, interagem com o seu negócio. Porque, por mais que você seja um consumidor, um empresário individual, você contrata um terceiro para um job. E que tipo de informação você passa? Quando você coloca lá a sua lista de e-mails numa ferramenta de automação, você verificou qual o tipo de limitação que você colocou, de segurança que tem ali? Isso é muitíssimo importante para que você consiga dar cumprimento a todo o entorno, todos os aspectos que a lei pretende cobrir com relação à proteção de dados. E um outro ponto que é importante nessa fase é que você tenha também em mente os seus pontos de fragilidade. Então, olha, eu vou adotar as melhores práticas. Eu estou me certificando de que onde o meu servidor que fica na nuvem, ele é um servidor XPTO, que ele usa essa e aquela tecnologia, mas esteja preparado para ter falha. E aí, uma gestão de crise interna é muito importante para que você consiga se posicionar de uma maneira adequada. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente está falando majoritariamente de tecnologia, de informação, de dado armazenado de forma digital. Então, com certeza, é passível de falha. Então, a gente precisa estar preparado para isso também. Nesse contexto, e aí eu já vou caminhando para o final, para não ser chamada atenção aqui, eu não sei como é que está o meu tempo, tá tranquilo? Quanto tempo eu tenho ainda, Lucimar? 2 minutos? Não, um pouquinho mais. 5 minutinhos. Estou terminando. Já estou caminhando para o final, mas uma coisa que eu queria deixar aqui enfim, deixar claro aqui com vocês, já combinado para não deixar passar, é o seguinte, nesse momento da implementação, tenham também um cuidado especial com relação aos contratos pré-existentes, aquelas transferências, mesmo que compartilhamento temporário de dado. Então, por exemplo, quem tem um contador externo, em que você manda a informação para ele, você precisa não só estabelecer como será esse envio, mas principalmente estabelecer como ele vai proceder com essa informação que ele está recebendo. Então, não adianta eu ter uma política linda e eu não executar a minha política perante as pessoas que vão estar, ou as empresas, ou as organizações que vão estar nesse entorno comigo. E aí a gente passa para o monitoramento. Tão importante quanto estabelecer a política, fazer tudo ali
de uma maneira bem, bem bacana e organizada e direitinho e tudo mais, diz respeito ao monitoramento de eficiência. Isso é muito importante. E aí, no monitoramento, vem um outro aspecto que também não é menos importante, que é o de registro. Você precisa registrar de onde vem, por que vem, quando vem, e deixar, porque só com esse registro você vai conseguir atender eventual pedido de esclarecimento, dar transparência para o titular com relação ao dado que você tem, como você obteve. Você vai poder, eventualmente, fazer uma alteração. Pode ser que o titular ele queira apenas alterar. Vou dar um exemplo. Eu faço algum tipo de cadastro na sua empresa com o meu nome de casada e aí eu me divorcio. Vou voltar a usar o nome de solteira e eu não quero mais ser chamada pelo meu nome de casada. Então, esse aí é um dos pontos que a gente poderia destacar aqui com relação ao desejo de alterar, de fazer retificações nesse cadastro. O mesmo se aplica com relação aos empregados. Então, se eu tenho lá no meu departamento pessoal, o meu RH cuida de todos os casamentos e divórcios do meu funcionário, que está há muitos anos comigo, obviamente que eu não preciso reter essa informação. Então, essa informação ela pode ser descartada. Ela não precisa estar ali armazenada. Então, esse é um outro ponto. O que de fato eu preciso para aquilo que eu pedi? Então, se é para fazer o cadastro do empregado, é um viés. Se é para o consumidor, para o meu cliente, é outro viés. Se é para um prospect, é outro. E aí eu tenho que ver de cada forma. E aí, por fim, os relatórios, que eles podem ser, todos eles feitos de forma manual, né? Ou seja, é possível fazer esse monitoramento numa pequena escala, de forma absolutamente manual, usando as ferramentas que a gente conhece, Google Drive, Google Forms, planilhando, totalmente possível. Se você for capaz de gerar relatórios eficientes para prestar informações e fazer essa manutenção, ok. Mas, de fato, eu não posso deixar de colocar como sendo um ponto importante que tem ferramentas muito eficientes e eficazes, e aqui não é propaganda de nenhuma, tem várias já no mercado, que fazem essa gestão. Então, dependendo do seu volume de dado e do tempo que você vai passar para fazer essa administração, pensar numa forma de terceirizar, ou, na verdade, de ter um suporte tecnológico para fazer isso, é muito recomendado. Então, assim, nesse tempo curto, eu acho que são os pontos que eu considerei e reputei mais importantes para quem está fazendo a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nesse momento. Então, acho que eu não fugi muito do tempo, não, né, Lucimar? Então, isso. Não fugiu não, Renata, muito obrigada, né? Excelente aí essa sua contextualização, né? O processo aí da implementação, muito bom, muito didático, né? Como sempre. Eu vou aproveitar, Renata, e vou fazer uma pergunta para você mesma, né? Uhum. Que diz respeito a esse acervo de dado que a empresa coleta, né, muitas vezes há anos, muito antes de existir, né, a lei. Como é que fica? Né? A empresa vai ter que apagar tudo, né? Um outro ponto, né? E os dados não digitais, né? E o acervo de dado que é coletado e registrado de outra forma. Como é que fica? Né? O que a lei dispõe sobre isso? Então, com relação a... Vou responder a segunda pergunta primeiro, depois eu volto para a primeira. Com relação à forma de fixação, de armazenamento, se digital ou no papel, físico ou digital, não faz diferença. A lei não estabelece nenhum tipo de diferença entre um e outro. Ou seja, uma vez que você tem isso, você armazena, esse dado está subordinado à legislação. O legislador foi bem feliz em não estabelecer qualquer tipo de mídia. Então, papel ou digital está na lei, tem que estar adequado. Com relação à primeira pergunta, que foi, os dados precisam ser apagados, que eu acho que é a pergunta zero, não. Não precisa apagar tudo. Precisa, sim, descartar aqueles dados que já atingiram a sua finalidade. Então, uma vez atingida a finalidade, tem que apagar. Então, um exemplo.
eu tenho um cliente que é uma empresa, e o diretor jurídico da empresa, que era com quem eu me comunicava, vou usar o Guilherme, era o Guilherme. Então, eu tinha lá no meu cadastro o nome do Guilherme vinculado à empresa, com data de aniversário, com todas as informações que, para o meu negócio, era interessante. Uma vez que o Guilherme se desligou da empresa e ele não mais faz parte dessa relação, eu preciso, sim, aí sim, eu preciso apagar, eu preciso descartar esse dado. Então, são só os dados, e isso vale para tudo, né? Para cliente, para todos os tipos de pessoas, de dados pessoais que as empresas e os negócios tenham armazenados. Muito bem. Agora eu tenho uma questão para o Guilherme. Guilherme, ontem me fizeram uma pergunta super inusitada, eu dei muita risada e vou trazer para você agora. Como é que é a responsabilidade nos dados, né, e que a gente tem nas nossas relações pessoais? A pessoa falou, e o ex-namorado, as fotos do meu ex-namorado, qual é a responsabilidade, né, que o detentor desse dado tem? Tem resposta para isso, Guilherme? Olha, é uma questão... A pessoa não pode compartilhar, certo? Agora, existe o direito também ao apagamento, é um dos direitos do titular. Eu até mencionei, quando eu falei aqui no direito do titular, no artigo 18, você pode considerar isso como um dado pessoal também. E aí, quando você vai lá no 18, nos direitos do titular, você pode considerar como um dado pessoal tratado, né? Que pode ser apagado também. Ou seja, a pessoa pode exigir a eliminação disso, a rigor. Muito bem. Renata, tem aí algum comentário? Então, eu entendo, com relação ao direito como um todo, eu concordo com o Guilherme. Com relação especificamente à LGPD, eu discordo. Porque se não tem uso comercial, está fora da lei. Não está no escopo da legislação. Então, se o dado, aquela informação foi dada por amor e amizade, continua sendo usado dessa forma, você não está se valendo de um uso comercial, tá ok, pode considerar com guardadinho lá na sua caixinha de memórias. Não sou tão radical, não. Pode guardar, não vai sofrer os impactos da legislação. É a minha posição. Então, se considerar, sim, o direito ao esquecimento, concordo. Outros direitos envolvidos, eu concordo com o Guilherme. Mas, direcionado à LGPD, eu acho que eu entendo que não está no escopo, não. Direito ao esquecimento já é uma outra coisa, né? O Exatamente. STF, inclusive a TV Justiça, agora deve estar passando agora o julgamento do caso Aida Cury. É verdade. De muitos anos, né? Na verdade, esses julgamentos. Muito bem, muito bem. Então, meus agora, amigos aí... Só uma outra coisa que eu queria falar. Pode dar tempo de falar ainda? Dá sim, pode seguir. Como é que está nosso tempo? Que eu tinha deixado para falar Não, no temos final. Ainda uns minutinhos. Pode Temos uns continuar, minutinhos? Guilherme. Tá. Ainda sobre a LGPD, porque lá na responsabilidade civil, o artigo 42, quando ele fala sobre a responsabilidade civil do controlador e do operador, ele não fala do encarregado. Esse é o ponto. Tá. Ele fala sobre o controlador, que é aquele que toma as decisões sobre os dados pessoais. Ele fala sobre o operador, que é aquele que exerce as decisões por determinação do controlador, mas não fala sobre o encarregado, que é aquele que é uma espécie de ponte com os titulares, com a própria ANPD. Aí fica a pergunta, como é que fica a responsabilidade do encarregado? Embora ele esteja de fora do artigo 42, tem um outro artigo da LGPD pelo qual ele pode ser responsabilizado, que é o 45. O 45 é um artigo que remete ao Código de Defesa do Consumidor, que ele diz que as hipóteses de violação do direito do titular nas relações de consumo
permanecem sujeitas às regras de responsabilidade na legislação pertinente, tá? Ou seja, o encarregado ele pode ser responsabilizado pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí como é que vai fazer uma empresa se ela quiser se blindar de responsabilidade? Eu dei essa aula ontem numa pós-graduação e aí me perguntaram isso, um aluno perguntou isso. Boa. Como é que a empresa vai querer se blindar se ela quiser evitar uma responsabilidade do encarregado? Contrata um seguro de responsabilidade civil. É complexo mesmo, né? Tem muitas interfaces, né? Agora a gente tem vários seguros, na verdade, as seguradoras estão tendo várias modalidades de seguro exatamente visando essas falhas humanas, né, que podem acontecer, não intencional, inclusive. Eu costumo fazer uma analogia assim, o encarregado, na verdade, ele é só um terceiro ali, né? Um porta-voz, né? Ele faz aquele... Ele é quase que a ouvidoria da proteção de dados. Então, eu tenho lá aquele o mentor intelectual da proteção e do uso dos dados, né? Eu tenho aquele que executa, que bota a mão na massa, que de fato está de frente, eu tenho outro que vai fazer ali vai ter acesso aos relatórios, vai fazer os ajustes e tudo mais. Então, aí eu vou fazer uma pergunta, posso? Falei isso tudo para fazer uma pergunta, não era para dar uma resposta, posso? Aí a minha pergunta para o Guilherme é a segunda. É a seguinte: nesses casos, né, em que nessa visão de que o encarregado ele vai ser só um comunicador, qual o tamanho, de fato, da responsabilidade ali objetiva dele perante o consumidor? Não, ele é mais do que um comunicador, entendeu? A lei define como um comunicador. Se você vai na lei, eu estou com a lei aberta aqui, ele define o encarregado como sendo a pessoa natural indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a autoridade nacional. Ele atua como canal de comunicação, mas, na verdade, ele vai realizar atos também que podem implicar em prejuízos. Às vezes, um ato de um encarregado pode gerar um vazamento de dados, concorda comigo? Perfeitamente. Ele pode gerar um tremendo prejuízo. Aí eu vou fazer um gancho para a minha fala, que é a necessidade de se entender quem são os usuários, quem tem acesso às informações dentro do seu negócio, para blindar, para criar um sistema de segurança. Porque aí sim você vai conseguir minimizar esses impactos, né? Esse risco, na verdade, não os impactos, mas minimizar os riscos. Porque esse é um desafio, né? Que cada um tem que ter acesso? Não sei como funciona aí, não sei, dentro do MP, se tem essa estrutura tão compartilhada, mas as empresas, às vezes, compartilham junto com os seus funcionários muitos dados que são absolutamente desnecessários para aquela finalidade, para a finalidade do serviço fim. Então, eu acho que essa é uma oportunidade da gente rever isso, né? E se adequar e não dar informação além do necessário para a execução das suas tarefas. Todos vamos aprender, né? Eu faço uma comparação muito grande entre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor, que foi uma lei que ensinou muito, está completando 30 anos agora, ensinou muito, a lei que mais mudou o direito privado brasileiro. Sim. E mudou a cultura. Eu acredito que a LGPD vai mudar a nossa cultura. Com certeza. Em relação a não divulgar além do necessário, na finalidade. Excelente, gente. A gente tem perguntas que apareceram aí, né, no chat. Vou destacar, né, uma primeira. Enfim, inclusive é uma professora, né, da UFRJ, né, a Maria Luísa. Ela pergunta o seguinte: e os dados dos alunos? Um exemplo é o portal de uma outra universidade, também federal, que já disponibiliza o nome de todos os alunos que cursaram suas pós-graduações desde da sua criação, com a situação de término do aluno, né? Diz lá se ele abandonou, se ele concluiu, enfim. E aí, né? Qual é a responsabilidade da instituição, né, com as informações aí de seus alunos? Ela disponibiliza essas informações
Está publicado num portal da universidade, né? Não é a UFRJ, é uma outra universidade, mas está lá. Ela indica como é que foi a saída desse, né? A relação desse aluno na universidade, se concluiu, se abandonou. Tá dizendo, a nota, eu acho que não está publicada, não, é só o status do aluno. Porque, a rigor, isso tem que ser interpretado em conjunto também com a Lei de Acesso à Informação. Se isso transborda o permitido na Lei de Acesso à Informação, na LGPD, é ilegal. Exatamente. Até porque dificilmente ela tem um consentimento com relação a isso, né? Porque quem abandonou não vai querer estar ali. Não vai querer. Então, eu digo que é daquelas informações que precisam de revisão urgente. E uma boa forma da gente ter isso implementado são os questionamentos dos titulares. Se os titulares começam a questionar, o seu dado está ali divulgado, a gente começa a moralizar e aplicar a lei de uma maneira muito mais efetiva, que é exatamente o que o doutor Guilherme falou com relação ao direito do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele começou a ser observado pelas empresas, não porque elas eram boazinhas, mas porque elas começaram a sofrer muitas ações, porque o consumidor começou a ter consciência dos seus direitos e exercê-los. Então, é o mesmo que eu acredito que tenha que acontecer com a LGPD. Muito bom, excelente. Tem uma outra questão que foi trazida pela Renata Ager, né? A Renata é gestora de um programa para startups, o Startup Rio, e está parabenizando né, o conteúdo e fala se tem alguma dica para startups. Né? Eu acho que eu vou aproveitar a pergunta da Renata, né, e dar uma incrementada e perguntar se vocês veem também oportunidades, né, entendendo aí que startups são essas organizações, né, recém-nascidas, aceleradas, que estão aqui, né, para criar inovação e colocar, né, algum tipo de inovação no mercado. E aí, né, tem alguma dica que a Renata pede e eu estou pedindo, tem oportunidades nesse caldo aí que a gente se encontra? Vai lá, Renata. A bola ficou dividida, né? Não falei para quem que era. Enfim, eu falo, então, depois eu passo. O Guilherme está sendo muito gentil. Não pode deixar eu falar primeiro, não, Guilherme. Pode falar da próxima vez. A próxima pergunta você responde primeiro. Startup. Está começando do zero, começa direito. Então, tem que ser adequar a legislação, sim. Até porque essa adequação vai ser muito importante num segundo momento, quando você estiver em busca de recursos. Então, isso já é hoje observado. Então, se você tem algum tipo de expectativa e todas as startups têm, né? Elas já nascem com o DNA de venda, né? Ninguém cria uma startup para ser uma empresa familiar, então eu acho que isso tem que estar toda adequada, não só a LGPD, mas também observando algumas nuances, principalmente se você visa ou tem fit o negócio da startup com o mercado americano, com relação à legislação americana, que como estadual, tem algumas nuances que eu acho que é relevante. Com relação à oportunidade, eu acho que para a startup tem muitas oportunidades, porque estamos na era da automação de tudo que se requer para a implementação da lei. Então, quanto mais eficiente e simples for a sua solução, eu acredito que seja melhor. Então, temos aí muitas oportunidades. Com relação ao profissional, também, a implementação da privacidade de dados nas empresas acabou gerando uma pluralidade de profissionais até então inexistentes. Então, tem, sim, muita oportunidade. O que eu acho que é oportuno, oportunidade oportuna, mas é verificar qual é o tipo de habilidade e de conhecimento que, de fato, você tem, precisa aprimorar e direcionar para quem está implementando. Um ponto que eu, já estou concluindo, só para fechar, que eu acho importante, é que essas posições novas que foram criadas pela lei, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, elas não exigem que sejam funcionários das empresas. Então, é possível que você também preste para diversas empresas, diversas organizações menores. Então, eu acho que é isso que eu, assim, de pronto, vejo de oportunidade. Muito bom, obrigada, Renata. Guilherme, se tiver mais algum comentário, né, fique aí à vontade. Bom, maravilha, gente.
Endosso as palavras da Renata. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta do Thor, que é uma pergunta super específica. Então, Thor, vou deixar aqui um recado para você, que a gente depois vai responder por escrito, né, diretamente para você, né, só porque o tempo está se esgotando e a gente precisa, né, encerrar. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu acho que eu saí, né, com várias atualizações aqui sobre as responsabilidades. Foi realmente muito, muito bom. Queria, né, convidar vocês aí para se despedirem e é isso, né? Guilherme, quer começar, né, a se despedir? Uma mensagem aí final para os nossos amigos, ouvintes. Olha, foi uma alegria ouvi-los todos aqui, dialogar com vocês. Temos muita esperança de que essa lei vai trazer mudança nas boas práticas das empresas e benefícios para todos. Boa noite para todos e foi ótimo estar aqui. Renata. Renata, estamos sem áudio. Volta. Não, gozado. Estava funcionando. Alô? Agora sim, agora sim. Desculpa. Então, para mim, eu queria agradecer novamente o convite. Foi ótimo estar aqui aprendendo, dialogando, discutindo essa legislação nova. E eu espero que todos apliquem nos seus negócios e reivindiquem, enquanto pessoa física, quando for dar algum tipo de informação a seu respeito, pense se aquilo é necessário ou não, se vai ser usado para a finalidade que você está ali se propondo, e o que for excessivo e desnecessário, diga não, não, não e não. E não dê, porque é a sua condição como pessoa, o direcionamento das suas preferências, que ao fim e ao cabo é feito com essas informações que a gente dá desnecessariamente, com os aceites, eu não vou dizer involuntário não, mas impensado. Então, toda vez que eu aceito e dou uma informação que eu não penso as consequências e que não vai para aquela finalidade que eu estou imaginando, me propondo, na verdade, eu estou restringindo o meu acesso às novidades, às outras oportunidades. Então, pense nisso. Então, boa noite, fiquem em segurança, não abusem porque a vacina ainda não saiu. Muito bom, Renata, excelente. Bom, para terminar, quero já deixar a dica que no dia 15 de outubro a gente vai fazer uma nova live nessa temática da LGPD, dando sequência aí ao passo a passo que a Renata mencionou e mostrou super didático para a gente vai falar sobre a implementação, né? Aí a gente vai ter menos abordagem da lei, mas como é que a gente implementa, né, a lei nas empresas. Aí uma fala mais direcionada, né, para empresários e funcionários de empresa. Mais uma vez, muito obrigada, né? Agradeço aí vocês que ficaram com a gente, a turma do Instagram, peço novamente aí desculpas, né? Mas no Facebook está direitinho, quem quiser retornar e assistir novamente com o vídeo, está lá, disponível para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.